sejam bem-vindos! Hoje a gente vai desvendar uma técnica simplesmente genial que os cientistas usam para separar o que é, bom, invisível a olho nu. É como eles descobrem os segredos escondidos em tudo, sabe? Desde a folha de uma planta até o sangue que corre nas nossas veias. Então, vamos pensar num problema que é na verdade fundamental para a ciência e que impacta todo mundo. Como é que se garante que um remédio novo é puro de verdade? Ou o que exatamente dá a cor para uma flor? A resposta para tudo isso está em conseguir decifrar misturas que são super complexas. Para entender essa técnica fantástica, a gente vai seguir uma trilha bem clara. Primeiro, vamos ver o problema que ela resolve. Depois, a gente descobre a origem dela, que é bem surpreendente. Em seguida, vamos entender os conceitos por trás de tudo. Daí, a gente passa para as ferramentas modernas e, por fim, como tudo isso impacta o nosso dia a dia. Ok, então vamos lá. Imagina o seguinte: toda vez que um cientista cria algo novo no laboratório ou extrai alguma coisa da natureza, quase nunca sai só aquilo que ele queria. O que ele tem nas mãos é, na verdade, uma mistura. É o produto que interessa, claro, mas junto com um monte de impurezas. E aí que tá, o primeiro passo, e talvez o mais importante de todos para qualquer pesquisador, é justamente limpar essa bagunça, isolar exatamente aquilo que interessa. Para isso, é necessária uma ferramenta muito, mas muito poderosa para separar cada um dos componentes, um de cada vez. E a solução para esse problema todo veio de onde menos se esperava. Lá no comecinho do século XX, um botânico russo, o Mikhail Tsvets, estava lidando com a mistura dele. Ele queria muito entender o que dava às plantas aquelas cores tão vibrantes, sabe? E para isso, ele precisava separar os pigmentos. Foi aí que ele criou uma técnica que ele batizou de um jeito bem poético de escrita colorida, ou, como a gente conhece hoje, cromatografia. O mais incrível é que ele mal podia imaginar que essa invenção, aparentemente simples, se tornaria uma das ferramentas mais poderosas e usadas em toda a ciência. E o experimento original dele era de uma simplicidade genial. Pensa só, ele pegou uma coluna de vidro, encheu com carbonato de cálcio e despejou um solvente por cima, como extrato da planta. E aí a mágica acontecia. Ele viu os pigmentos se separando em faixas de cores diferentes. Cada cor descia numa velocidade. Mas por que isso acontecia? Certo. Então, qual é o segredo por trás dessa separação? Tudo se resume a dois componentes principais e uma medida que é crucial. Bom, em toda a cromatografia, a gente tem, digamos, dois jogadores em campo. O primeiro é a fase estacionária. É o material que fica lá, parado. No caso do Tsvet, era o carbonato de cálcio dentro da coluna. E o segundo jogador é a fase móvel, que é o líquido ou o gás que se move através da primeira. No experimento original, era o solvente que ele despejou. E a medida-chave de tudo isso é o que chamamos de tempo de retenção. É basicamente o tempo que cada componente leva para atravessar a coluna inteira. Ou seja, quanto tempo ele ficou, entre aspas, grudado na fase estacionária antes de finalmente sair do outro lado. Para entender melhor, vamos usar uma analogia. Pensa num corredor bem cheio na hora do intervalo. A fase móvel é o fluxo de gente tentando chegar ao outro lado. Agora, alguns componentes são como aquelas pessoas que vão direto, sem parar para nada. Eles têm pouca afinidade com as paredes, então saem rapidinho. Já outros são como a turma que para conversar com todo mundo pelo caminho. Eles grudam mais nas paredes, que seria a nossa fase estacionária, e por isso demoram bem mais para sair. O tempo que cada um leva, esse é o seu tempo de retenção. Beleza. Agora vamos dar um salto no tempo e ver como aquela coluna de vidro super simples do Tsvet evoluiu para as máquinas super sofisticadas que temos hoje em dia. Olha, existem vários tipos de cromatografia hoje em dia, mas as duas grandes estrelas do laboratório, as mais poderosas mesmo, são a cromatografia líquida e a cromatografia gasosa. E aqui a gente consegue ver bem as principais diferenças entre elas. A escolha da ferramenta certa depende totalmente do que o cientista precisa fazer. Por exemplo, se a missão é separar uma mistura super complexa com, sei lá, até 200 componentes, a cromatografia gasosa é a melhor pedida. Agora, se o foco for em algo que possa ser automatizado facilmente, aí a cromatografia líquida geralmente leva a melhor. Mas o mais importante de tudo é entender que isso não é só uma coisa de laboratório, não. Essa técnica é usada o tempo todo em aplicações do nosso dia a dia que afetam todo mundo. Desde garantir que a comida na nossa mesa está livre de agrotóxicos até ajudar a polícia a solucionar crimes na ciência forense. Quer um exemplo perfeito que todo mundo conhece? O teste rápido de Covid-19.
Aquela fitinha de papel ali dentro, aquela é a fase estacionária. Quando a amostra é colocada, ela começa a fluir pela fita, essa é a fase móvel. Se tiver partículas do vírus ali, elas vão grudar numa linha específica do teste e é isso que faz a linha mudar de cor. Claro que no laboratório, com aquelas máquinas super modernas de HPLC ou CG, o resultado não são faixinhas coloridas. O que sai delas é um gráfico, que tem o nome de cromatograma. E é bem fácil de ler. Cada pico que aparece no gráfico é uma substância diferente. E o tamanho do pico? Bom, ele mostra a quantidade daquela substância na amostra. No fim das contas, a cromatografia é muito mais do que só uma técnica de laboratório. Ela é uma ferramenta essencial para a descoberta. Ela nos dá o poder de olhar para o mundo complexo ao nosso redor e até para dentro de nós mesmos e entender as peças fundamentais que formam tudo. É como disse o grande Carl Sagan: somos feitos de poeira de estrelas. E a cromatografia, de certa forma, é uma das ferramentas que nos ajudam a provar isso, separando e identificando cada um desses tijolinhos que constroem o nosso universo.